Boa noite a todos. Hoje é dia 20 de maio de 2020, quarta-feira à noite. Nós vamos dar início aos nossos estudos sobre imposto de renda pessoa jurídica. Deixa eu admitir aqui o José. Pessoal, hoje eu vou falar com vocês de imposto de renda pessoa jurídica. Quando eu falo de imposto de renda pessoa jurídica, para essa aula ficar legal para vocês precisam ter um pouco de conhecimento de questões relacionadas a empresas, tá? Demonstrações contábeis, algumas questões desse tipo, que eu não sei se todos estão familiarizados, tá ok? Então, eu vou bem devagarzinho, vou explicando, vou elucidando para vocês. Quem tiver alguma dúvida, por favor, levante a mão, pergunte, que eu paro e explico, tá ok? Porque eu não sei até que pontos todos vocês estão familiarizados com as demonstrações contábeis. E para estudar imposto de renda sem ter uma noção de demonstração contábil é um pouco complicado, ok? Bom, como eu falei na aula passada para vocês, o imposto de renda na Constituição Federal é um só. Mas na legislação nós temos o imposto de renda pessoa física e o imposto de renda pessoa jurídica. Então, os negócios realizados pelas pessoas físicas são tributados através das sistemáticas do IRPF. Agora, se o negócio jurídico é praticado por uma pessoa jurídica, né, por uma sociedade, né, de pessoas, então aí ela vai ser tributada pelo imposto de renda pessoa jurídica. E muitas vezes, o mesmo negócio jurídico tem tributação distinta, se feito por uma pessoa física, se feito por uma pessoa jurídica. Bom, assim como ocorre no imposto de renda pessoa física, o imposto de renda pessoa jurídica também possui várias matrizes, tá? Várias regras, matrizes e incidências tributárias. Então, nós vamos ter ganho de capital, nós vamos ter investimentos, vamos ter várias regras matrizes. Mas nós aqui vamos nos ater à regra mais importante, a regra matriz mais importante do imposto de renda IRPJ, que é o que incide sobre o lucro das empresas. Ok? Então, eu fiz aqui aquela regra matriz de incidência tributária. Então, regra matriz de incidência tributária é a norma jurídica tributária, que nos ajuda a elucidar o fenômeno da tributação. Então, a regra matriz do imposto de renda de pessoa jurídica que incide sobre o lucro das empresas. Ok? Então, nós vamos ter, como qualquer outra regra, nós vamos ter uma hipótese e uma consequência. Então, qual é a hipótese de incidência do imposto de renda de pessoa jurídica incidente sobre o lucro? Primeiro, nós vamos ter o critério material, vocês estão lembrados? O critério material ou a materialidade de tributo é aquele fato que, uma vez ocorrido, dará ensejo à incidência da norma jurídica tributária. Aqui, no caso do imposto de renda, a pessoa jurídica tem que oferir renda. E oferir renda aqui significa oferir lucro. Então, sempre que a empresa oferir lucro, ela vai ser obrigada a pagar imposto de renda e IRPJ, ok? E aí nós vamos ver que o lucro aqui existem três modalidades distintas de lucro. Bom, o critério temporal. Lá no imposto de renda pessoa física, nós vimos que o critério temporal ele era anual, né? Então, a renda da pessoa física é a somatória de todos os rendimentos tributáveis menos a somatória de todas as despesas dedutíveis da pessoa física ao longo do ano. Aqui no imposto de renda da pessoa jurídica, nós vamos ver, gente, que a apuração ela é trimestral. Então, o lucro oferido em janeiro, fevereiro e março, você paga no final de abril, no primeiro trimestre. O lucro oferido em abril, maio e junho, segundo trimestre, você paga no final de julho. O lucro oferido julho, agosto, setembro, você pode pagar até o final de setembro. E o lucro oferido em janeiro, fevereiro e março, paga final de abril. Abril, maio e junho, paga final de julho. Julho, agosto, setembro, paga final de outubro. E outubro, novembro, dezembro, você paga final de janeiro, tá ok? Então, o imposto de renda ele é trimestral. Ele também pode ser apurado anualmente, tá ok? Quando ele é apurado pelo lucro real, a empresa pode optar em apurar imposto de renda pelo lucro real, nós vamos ver isso, que é lucro real, de forma anual. Mas preste atenção, se ele
optar em apurar o imposto de renda anualmente, todo mês ele vai ter que pagar um valor, ok? Ele vai ter que fazer recolhimentos mensais, que é o que nós chamamos de estimativas, tá? Então, a empresa, optando pelo lucro real, anual, ela pode, mas mês a mês ela vai ter que pagar um pouquinho de imposto para a União, tá, ok? É o que nós chamamos de estimativa. E o critério espacial, que nós vimos o princípio da universalidade na aula passada, né? Que é toda a renda oferida em qualquer lugar do mundo. Existe uma diferença ainda se a renda foi oferida num país com tributação favorecida ou não, mas nós não vamos entrar nesses detalhes, tá? Mas independente do local onde a renda foi oferida, se ela vem impactar o balanço da empresa, então a empresa vai ser tributada com esse lucro. Tudo bem? Então, toda empresa, trimestralmente ou anualmente, que obtiver lucro, independente do local onde ela ofere esse lucro, vai ser alcançado pelo imposto de renda pessoa jurídica. Bom, consequente, a relação jurídica tributária. Gente, quem é o sujeito ativo dessa relação jurídica tributária? É a União, porque a União é a pessoa política que possui competência tributária para instituir imposto de renda e é quem promove a arrecadação do imposto de renda, através da Secretaria da Receita Federal. E quem que é o sujeito passivo? É a sociedade ou é a PJ, né, a pessoa jurídica. Ela é que vai ser o contribuinte do imposto. Bom, agora, o que desperta na gente, que nós vamos ter que estudar a fundo aí, tá? É o seguinte, é o critério quantitativo. Por que é o critério quantitativo? Porque nós vamos ver, gente, que para fins de imposto de renda, pessoa jurídica, como a materialidade é obter lucro, a base de cálculo vai ser a dimensão econômica desse lucro. Só que para fins de imposto de renda, nós temos 3 formas de apurar esse lucro. Nós temos o lucro real, o lucro presumido e o lucro arbitrado. Ok? Então, quando nós falamos em auferir lucro para fins de imposto de renda, nós temos que saber em qual modalidade nós estamos. Na modalidade do lucro real, na modalidade do lucro presumido ou na modalidade do lucro arbitrado. Porque essas 3 modalidades, elas diferem, tá, ok? Existe uma diferença entre elas. Com relação às alíquotas, logo de indústria, eu já vou falar para vocês que existem 2 alíquotas do imposto de renda pessoa jurídica. Primeiro, a alíquota de 15% que incide sobre todo o lucro. E a alíquota, essa alíquota aqui de 10%, ela é chamada de alíquota adicional, tá? E a alíquota adicional que incide sobre a parcela do lucro que ultrapassar parcela 10% adicional incidente sobre a parcela do lucro superior a R$20 mil por mês. Alguém entendeu isso que eu escrevi aqui? Alguém entendeu, gente? Sim. O que você entendeu, Gabriela? Que se em um determinado mês a pessoa tem um lucro maior de 20 mil, ela paga 10% disso, não é? Veja bem, não importa de que forma eu apurei a base de cálculo, ok? Não importa se eu apurei pelo lucro real, não importa se eu apurei pelo lucro presumido, não importa se eu apurei pelo lucro arbitrado. Uma vez apurada a base de cálculo, sobre toda a base de cálculo vai incidir a alíquota de 15%. Agora, somente sobre a parcela do lucro que passar de R$20 mil por mês é que vai incidir a alíquota adicional de 10%. Entendeu agora? Acho que eu entendi, professor. Vão Tá, eu vou... 15% sobre o...
bruto, né? Sim, que seria tudo. E aí 10% seria só em alguns meses, por exemplo, de a pessoa ter passado desse limite. Exatamente. Ah, Eu então. vou voltar nisso mais à frente, vou explicar isso em detalhes com vocês. Estou apenas esquentando os motores de vocês, tudo bem? Alguma dúvida, gente? Então, todas as empresas do Brasil que oferirem lucro vão ser obrigadas a pagar o imposto de renda pessoa jurídica para a União, sendo que a base de cálculo pode ser apurada de forma real, presumida ou arbitrada. Alguma dúvida? Tá. Bom, vamos falar agora um pouquinho da base de cálculo, tá? Porque a base de cálculo aí do imposto de renda de pessoa jurídica seja uma das coisas mais importantes, tá? Então, olha só, eu tenho o lucro real, eu tenho o lucro presumido e eu tenho o lucro arbitrado. O lucro real, gente, é aquele apurado através de demonstrações contábeis. Vocês sabem o que são demonstrações contábeis, gente? Vocês sabem o que faz a contabilidade? As demonstrações contábeis, tá? É o trabalho do contador, né? O contador é aquele profissional responsável por realizar as demonstrações contábeis de uma empresa. Ela vai lançar todas as operações dessa empresa. Então, vai lançar operações de aumento de capital, compra de mercadoria, contratação de funcionário, pagamento das mercadorias, tá ok? Pagamento de tributo, vai calcular os tributos, tá ok? Só que, assim, as demonstrações contábeis, a que nós chamamos de peças contábeis, são eu pego as operações das empresas e vou apropriando essas operações em certas contas e depois eu vou ter o resultado dessas demonstrações contábeis, elas vão mostrar como é que está a empresa. Seria um raio-x da empresa. Como é que eu faço para analisar uma empresa? Eu tenho que ir nas demonstrações contábeis da empresa. Ok? É assim que eu analiso uma empresa. Então, por exemplo, uma das peças mais importantes da demonstração contábil é o balanço patrimonial. Já ouviram falar do balanço patrimonial? Quem já ouviu falar aí? Eu já. Então, o que é o balanço patrimonial, Kaique? Putz, professor, eu ouvi falar isso quando eu estava no comércio exterior, aí faz uns 10 anos atrás. Mas é tudo que eu tenho de receita e o que eu tenho para pagar, não é? Vamos colocar aqui ó, um balanço patrimonial na tela. Aqui, ó. É o ativo e o passivo. Para vocês. Deixa eu ver se eu tenho um balanço aqui. Ó. Aqui, ó. Aqui eu tenho um balanço patrimonial. Ó. Aqui acho que fica legal. Ó. Tá vendo? Tá dando para ver? Tá dando para ver ou não, gente? Sim. Meio ruim. Acho que não tá muito legal, né? Aqui, ó. Não tá muito legal, não. Deixa eu ver se eu acho um outro aqui mais interessante. Esse aqui é um balanço patrimonial bem sucinto. Cara, tem advogado querendo ser contratado. Eu tenho outro perguntando dúvida aqui. Beleza. Tá dando para vocês verem aqui, gente? Ó, o balanço patrimonial. Vou copiar ele aqui, ó, vai ficar mais fácil para vocês. Vamos, filha, porque você não tá colando. Oxê. Oxê. Não tá obedecendo, por quê? Não sei por que ele não está indo. Bom, então, se você pegar aqui esse balanço patrimonial, gente, veja só. O balanço patrimonial ele é dividido em ativo e passivo. O ativo é tudo que a empresa tem para receber. O passivo é tudo que a empresa tem
tudo que ela deve. Tá, ok? E dentro do passivo eu tenho aqui o patrimônio líquido. Patrimônio líquido, capital social, é a quantidade de dinheiro que os sócios da empresa colocaram na empresa. Tá, ok? Então, quando eu vejo o balanço patrimonial da empresa, eu fico olhando empréstimos, estoque, clientes, caixas, bancos, tudo que a empresa tem para receber. Ok? O ativo permanente é que a empresa tem imobilizado. Ok? No passivo é tudo que a empresa deve. Então, um contador experiente, ele olha o balanço patrimonial de uma empresa, ele sabe a situação da empresa. Ok? Outra peça contábil muito importante é a chamada demonstração do resultado do exercício, tá? Que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. O DRE, tá? O demonstração do resultado do exercício, é uma peça contábil que ela mostra como é que foi o resultado daquele exercício. Se a empresa deu lucro, se a empresa deu prejuízo, tá, ok? Porque toda empresa ela vai realizar uma atividade. Essa atividade que ela vai gerar uma receita para ela, mas também vai gerar uma despesa. E é claro que a receita tem que ser maior que a despesa para ela poder oferir lucro. Se a despesa for maior que a receita, ela vai ter prejuízo. E como é que eu vou saber isso? Eu vou saber isso lá no DRE, a demonstração do resultado do exercício. Tá, ok? Eu tenho aqui para vocês, eu vou mostrar depois. Então, presta atenção. O lucro real é um lucro apurado contabilmente. Então, você veja, eu posso pegar uma empresa que fature R$1 bilhão no trimestre. Ela vai pagar imposto de renda? Pelo lucro real? O que vocês acham? O que vocês acham, gente? A empresa faturou R$1 bilhão. Será que ela vai pagar imposto de renda pelo lucro real? Ninguém tem opinião formada? Vai depender do quê? Vai depender das demonstrações contábeis. Porque se a empresa tiver um faturamento de R$1 bilhão e nas demonstrações contábeis ela apurar prejuízo, ela não vai pagar imposto de renda. Estão entendendo? Porque, veja bem, gente, o lucro é a riqueza nova produzida pela empresa. Se a empresa, apesar de ter um faturamento de R$1 bilhão, apurar prejuízo contábil, ela não vai pagar imposto de renda, porque ela não gerou riqueza nova. Estão entendendo ou não, gente? Hello? Tem alguém aí? Sim, entendendo, professor. Sim. Tá? Agora, presta atenção. Se eu estiver no lucro real, apesar de eu ter um faturamento de R$1 bilhão, pode ser que eu não tenha lucro contábil. E se eu não tiver lucro contábil, eu não vou pagar imposto de renda. Ok? Aliás, eu posso ter até uma base de cálculo negativa, tá? Que eu vou explicar para vocês lá na frente. Agora, se eu estiver no lucro presumido, gente, o que é presumir? Qual o significado da palavra presumir? Fazer uma suposição, algo que não é certo. Quem que ajuda ela? Presume a base de cálculo, professor? Então, olha aqui, ó, tá aqui, ó, coloquei no Google aqui, ó, presumir, tirar uma conclusão antecipada baseada em indícios e suposições e não em fatos comprovados. É supor, né? Então, olha só, quando eu falo em lucro presumido, quer dizer que eu vou presumir que uma empresa teve lucro a partir de um indício. Qual indício é esse? Qual é o indício que eu vou utilizar para presumir que a empresa teve lucro? As vendas dela. As receitas da empresa. Então, veja, se eu tiver no lucro presumido, a partir das receitas da empresa, eu vou presumir o seu lucro. Então, vocês vejam que se uma empresa tiver no lucro real, no lucro presumido,
de faturar R$1 bilhão, é que empresa de R$1 bilhão não pode estar no lucro presumido, tá? Vou explicar isso para frente. Mas se a empresa tiver no lucro presumido e ela tiver um faturamento de R$1 milhão, ela vai pagar imposto de renda? O que vocês acham? Vai. Sabe por que ela vai? Porque eu vou presumir o lucro dela a partir da sua receita. Estão me entendendo ou tá confuso isso aí para vocês, gente? Entendendo sim, professor. Tudo bem, professor. Professor, mas diz uma coisa. Oi. Se esse lucro presumido não chegar, não espera nesse lucro, o imposto que ela pagou retorna? Não, presta atenção. Vamos lá. Se eu estiver sendo tributado pelo lucro real, eu obrigatoriamente vou ter que fazer as demonstrações contábeis. Sabe por quê, Kaique? Nem toda empresa nesse país é obrigada a fazer as demonstrações contábeis, tá? As sociedades anônimas são obrigadas, tem várias empresas que são obrigadas, mas nem todas são obrigadas. A grande maioria das empresas é obrigada a manter o livro de registro, lá, o livro diário, que é onde registra as suas operações, mas ela não precisa fazer contabilidade. Tá ok? Então, olha só, se a minha empresa estiver sendo tributada pelo lucro real e ela tiver uma receita de R$10 milhões, eu não posso dizer que ela vá pagar imposto de renda, porque o que interessa para fins de apuração do lucro real não é a receita da empresa, mas sim o lucro contabilmente apurado. Então é perfeitamente possível que eu tenha uma empresa que, apesar de ter receita de R$10 milhões, apresentou prejuízo contábil. E aí ela não vai pagar imposto de renda. Agora, se a empresa está no lucro presumido, aí, meu irmão, aí eu vou presumir o lucro a partir da receita. Se eu vou presumir o lucro a partir da receita, a partir do momento que a empresa obteve receita, ela vai pagar imposto de renda, independente se ela tiver lucro ou se ela tiver prejuízo. Por isso que eu digo, se uma empresa estiver sendo tributada pelo lucro presumido, se ela tiver receita de R$10 milhões, ela vai pagar imposto de renda, porque eu vou presumir o lucro a partir da sua receita. Entendeu agora, Kaique? Entendi. Quem não entendeu isso daí, gente? Isso é fundamental, tá? Para a aula de hoje. Para o pessoal que entrou agora aí. Quem não entendeu? Eu entendi o que o senhor falou, mas esse lucro presumido ocorre quando? É que eu entrei um pouco atrasado também, não sei se já explicou. Eu vou explicar ainda. Ah, tá. Tá? Eu vou explicar ainda. Então, olha só. Se eu estiver sendo tributado pelo lucro real, o que importa para a minha empresa é o lucro contábil. Agora, se eu estiver sendo tributado pelo lucro presumido, o que importa é a receita, porque eu vou presumir o lucro a partir da receita. E nós vamos ver daqui a pouco como é que isso se dá. Tá ok? Agora, existe também o lucro arbitrado. Tá? O lucro arbitrado, gente, é aquele apurado pelo contribuinte ou pelo fiscal de rendas. Quando a escrituração do contribuinte revelar indícios de fraudes ou conter vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a movimentação bancária ou o lucro real da empresa. Então, olha só, uma empresa está sendo tributada pelo lucro real. Ela tem que fazer contabilidade. Ela tem que fazer as demonstrações contábeis. Ela tem que elaborar as peças contábeis. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, origem e aplicação do capital, ok? Origem e aplicação do lucro. Então, são 4 ou 5 peças que ela é obrigada a fazer. Se a empresa deixar de fazer a contabilidade, apesar de estar sendo optante pelo lucro real, ou se a contabilidade elaborada pela empresa não merecer crédito, tá? Tiver vícios ou fraudes que a tornem imprestável para apurar a movimentação da empresa, então o fiscal de renda vai lá e vai arbitrar um lucro para a empresa. Entenderam? Entenderam isso?
Então, por isso que chama lucro arbitrado, porque é um lucro que o fiscal impõe para a empresa, né? O fiscal vai lá fiscalizar a empresa e a empresa, o contribuinte, deixa de apresentar livros e documentos. Poxa, aí o fiscal vai lá e arbitra um lucro, ok? Como perguntou aí o André, né? A empresa, André, geralmente, ela pode optar entre lucro real e lucro presumido, tá? Nem sempre é possível essa opção. Algumas empresas, obrigatoriamente, serão tributadas pelo lucro real. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas, a rigor, as empresas podem optar tanto pelo lucro real quanto pelo lucro presumido. Então, se ela optar indevidamente pelo lucro presumido, qual é a penalidade para ela? Vem o fiscal e arbitra o lucro. Tudo bem? Uma empresa que não pode estar no lucro presumido, que deveria estar no lucro real, mas se mesmo assim ela opta pelo lucro presumido, a penalidade para ela é que o fiscal vai arbitrar um lucro para ela. Existem outras possibilidades também de arbitramento de lucro aí, que eu acabei não colocando porque são questões muito específicas. Aliás, vocês vão ver aí que em várias oportunidades aí nos slides existem outros e outras, tá? Porque eu estou aqui para dar a ideia geral do imposto de renda de pessoa jurídica para vocês e não para dar um curso meticuloso de imposto de renda de pessoa jurídica, ok? Então vejam que o lucro arbitrado, tá, é como se fosse uma penalidade para o contribuinte. O contribuinte, ele optou pelo lucro real, mas ele não apresenta as demonstrações contábeis, ou as demonstrações contábeis possuem indícios de fraudes, erros, deficiências, que a tornam imprestável para apurar o lucro da empresa. Aí o fiscal vai lá e arbitra. A empresa optou indevidamente pelo lucro presumido, vai lá o fiscal e arbitra o lucro arbitrado. Ou então o contribuinte deixou de apresentar livros e documentos de escrituração fiscal, ou o livro caixa. Aí vai lá o fiscal e arbitra o lucro. Pode ocorrer também, gente, do contribuinte falar assim, ó, não tem como eu fazer as demonstrações contábeis da empresa. Daí ele faz o auto-arbitramento, tá, ok? Isso é possível também, tá legal? É o chamado auto-arbitramento. Tá? A própria empresa aduz que não possui elementos para apurar o lucro da empresa e ela pede para ser tributada pelo lucro arbitrado e é ela quem vai acabar arbitrando esse lucro. É claro que, nesse caso, ela fica marcado com a possibilidade de homologação desse arbitramento. Então, olha só, as empresas geralmente podem optar pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Algumas empresas não podem optar, elas necessariamente vão ser tributadas pelo lucro presumido. Ou seja, a base de cálculo vai ser o lucro contábil, apurado contabilmente. Agora, muitas empresas podem optar e elas optam em serem tributadas pelo lucro presumido. Se elas optarem em ser tributadas pelo lucro presumido, elas ficam dispensadas de fazer contabilidade, pelo menos para a legislação tributária. Pode ser que ela seja obrigada a fazer contabilidade para a legislação societária, mas para a legislação tributária ela fica dispensada. E aí, não vai importar o lucro da empresa, o que vai importar é a receita da empresa, porque eu vou presumir o lucro a partir da receita. Ok? E se a empresa, optando tanto pelo lucro real, pelo lucro presumido, tá, for chamada a fiscalização, e a fiscalização chegar lá e a empresa não apresentar documento, ou então as demonstrações contábeis da empresa contiverem erros, vícios ou deficiências que a tornem imprestáveis, então o auditor fiscal irá arbitrar um lucro para essa empresa. Ou até mesmo o próprio contribuinte pode se dirigir à Receita Federal e falar que ele não tem condições de apurar o lucro, pelo lucro real, pelo lucro presumido, e fala que ele vai fazer o auto-arbitramento, ou seja, ele mesmo vai arbitrar um lucro para sua empresa. Dúvidas, gente? Não. Tá bem claro isso para vocês? Tá. Então, eu vou começar a explicar agora. Aí dá para falar aqui para vocês esse slidezinho também, dá para a gente terminar nos 5 minutos que estão faltando. Olha só. A rigor, as empresas podem optar pelo período de 1 ano. Esse casamento é sempre de 1 ano, tá, André? Quando eu opto lucro real, lucro presumido,
É sempre pelo período de um ano. Então, no começo do ano, eu tenho que optar se eu vou querer ser tributado pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Agora, algumas empresas não podem optar. Elas vão ser obrigatoriamente tributadas pelo lucro real. Quais são as empresas que obrigatoriamente serão tributadas pelo lucro real? Empresas cuja receita bruta total no ano calendário anterior seja superior a 48 bilhões de reais no ano. Empresas cujas atividades sejam de bancos comerciais, de investimentos, desenvolvimento, caixa econômica, sociedades de crédito, corretores de títulos, valores imobiliários, câmbio e outras atividades ligadas ao mercado financeiro de capitais. Essas também não podem optar. Vão ser obrigatoriamente tributadas pelo lucro real. Empresas que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior também deverão obrigatoriamente serem tributadas pelo lucro real. Empresas que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução de impostos. Daí também vai ter que ser tributado pelo lucro real. Existem outras situações, todas estão lá no regulamento do imposto de renda, que determinam situações em que as empresas não podem optar pelo lucro real ou pelo lucro presumido, que elas obrigatoriamente devem ser tributadas pelo lucro real. Dúvidas, gente? Tá dando para acompanhar? Tá legalzinho? Tranquilo. Francine? Tudo bem, professor. Beleza? Gabriela? Tranquilo aqui. Tá bom. Carolina? Por enquanto, tranquilo, professor. Beleza. Então eu vou derrubar a aula, tá? E a gente volta, porque faltam 3 minutos para terminar. Eu vou entrar num assunto agora que eu não queria. Professor, Oi. antes de terminar a aula, tem um decreto que você havia dito no último vídeo da aula passada. Tem. Vou procurar aqui. Deixa eu ver aqui se dá tempo. Por gentileza. De novo, a gente vai correr atrás do relógio, né? Para achar esse decreto. Vamos ver aqui, ó, se aparece para a gente aqui. Taubaté.sp.gov.br. Vamos ver se aparece aqui para a gente. Aqui, ó. Banco do Povo. Decretos municipais, né? 2020. Vamos ver se esse aqui é. Não. 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 Eu vou procurar aqui, eu vejo para vocês, tá? Vou encerrar, tá bom? Tá bom, combinado. Obrigada. Beleza.